Olá a todos, a todas, eu sou Bruno Fernandes, sou atualmente doutorando em Filosofia Antiga no programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal Fluminense e estou a fim hoje de conversar um pouco com vocês a respeito de alguns temas que eu estudei e venho estudando, desenvolvendo uma pesquisa voltada para a iniciação na Grécia Antiga. E a minha pesquisa ela tem a ver com um autor específico da Antiguidade Grega, que é Parmênides de Eleia, que fora aí um autor considerado pela tradição como um filósofo pré-socrático, e por ser um pré-socrático ele não ganhou tanta relevância historicamente nos estudos de filosofia. Ele ficou um pouco de lado, assim como os outros pré-socráticos de época. E ele trata de muitas questões relacionadas à nossa contemporaneidade, como a questão da verdade e das opiniões. Só que para ele tratar dessas questões no poema que ele escreve sobre verdade e opiniões, ele recupera um passado ancestral que se inscreve numa ideia de iniciação, ou seja, ele recupera uma divindade que o irá instruir a respeito desses conteúdos que ele vai tratar no poema, que é a verdade e as opiniões. Quando ele volta, como se ele estivesse olhando para trás, para os seus ancestrais poéticos, ou seja, Homero, Hesíodo, na Grécia Antiga, que eram grandes poetas épicos, ele decide cindir diretamente com essa tradição, na medida em que ele não vai recuperar dela o que era comum para os aedos, para o Homero, para o Hesíodo, que é a invocação às musas. Ou seja, quando o poeta precisava falar, comunicar um conteúdo que o interessasse, quando ele tinha uma pergunta que ele não possuísse aquela resposta, ele recorria a essas divindades que são divindades da memória. Essas divindades da memória o possuíam, e a partir dessa possessão divina, ele era capaz de cantar esses conteúdos que ele tinha como pergunta. Por exemplo, na Ilíada lá do Homero, ele quer saber um determinado aspecto sobre um pelotão de guerra, quantos navios aquele pelotão tinha. Ele pergunta à divindade da memória exatamente isso. E a partir disso ela canta para ele. E nesse canto ele traduz o que é cantado em forma de poema, em forma de poesia. Então o Parmênides de Eleia, que vem 200, 300 anos depois desses autores épicos, ele já está inscrito num terreno em que a filosofia começa a se desenvolver, está se desenvolvendo, e ele olha para trás, se nutrindo desses ecos poéticos do Homero, do Hesíodo, mas ele vai abandonar um pouco essa ideia de possessão divina através de uma divindade da memória, através das filhas da memória, das filhas de Mnemosine, em nome de uma única divindade, que é uma divindade que ninguém sabe dizer quem ela é. Alguns dizem que é a própria verdade, outros vão dizer que é uma divindade inominada. E é justamente essa divindade que eu vou tomar aqui como inominada. Eu não quero resolver o problema de saber que divindade é. Não sou iniciado a tal ponto para saber dizer com precisão que essa divindade seria. Ele escreve uma poesia exatamente como seus ancestrais escreveram, num metro épico que se chama hexâmetro datílico, que é toda uma questão lá de como você coloca as palavras certinhas para que ela caiba dentro de um metro. Justamente ao fazer isso, ele instaura uma conexão com seus ancestrais. Na própria escrita, na própria forma de escrever em verso, porque a filosofia nasce como prosa, ele decide recuar, ele volta atrás. Ele, como se ele dissesse, espera aí, eu acho que a filosofia, por ser muito prosaica, não está dando conta das questões que eu quero responder. E aí ele vai, escreve em metro épico, em verso, colocando uma divindade que não tem nome,
para ensinar a ele o passo a passo de tudo que ele precisa aprender. Tudo que ele precisa aprender, que é uma questão, como eu disse lá no iníciozinho da conversa, para nós super importante, que é saber dizer o que é verdade e o que são as opiniões. Dividiu em duas águas, isso no século VI a.C., uma questão que a gente herdou historicamente, que continua sendo pertinente, mas que a gente, por ser completamente desacralizado, vivemos em uma sociedade secularizada, etc., etc., a gente abandonou as divindades, a gente abandonou os mitos, a gente abandonou as musas que inspiravam o canto do poeta, em nome de uma razão mais pouco, na verdade, pouco divinizada, vou dizer assim. Então ele coloca essa divindade como aquela que definirá todo o seu percurso iniciático do início ao fim. Como ele começa o poema? Égos que me levam tão longe o ímpeto alcance. Primeiro verso do poema do Parmênides. Quem são essas égos? São esses égos ancestrais da poesia de Homero e de Hesíodo, que vão levar ele até onde o desejo dele consegue chegar. O desejo em grego ali é timós, pode ser o coração, ou seja, até onde o meu coração chega, até onde ele pode chegar. Essa possibilidade de chegada vai ser dada pela iniciação. É a iniciação dele pela divindade que vai garantir que ele consiga chegar onde o coração dele quer. Sem a iniciação, nada está dado. Portanto, ele precisa da conexão com a divindade. Então, a partir daí, ele começa a se iniciar, ele vai andando, vai andando. Na virada da primeira parte do poema para a segunda, a deusa vai dizer assim para ele. Uma coisa muito gestual, muito bonita. A deusa o acolhe com a mão direita. Ele diz assim, a deusa com a mão direita a minha mão tomou e disse: ó jovem imortal, trazido aqui por imortais aurigas, que são essas égos lá do início, são as Eliades meninas, as filhas do sol, que levaram ele até lá numa carruagem alada, ou seja, até o território onde a divindade mora, e ela o acolheu muito bem, ou seja, ele tem a autoridade das filhas do sol, que eram divinizadas, das égos, que são os égos ancestrais dos poetas antigos, para chegar nessa divindade. E ao chegar, além de ela recebê-lo com muita afabilidade, com muito zelo, ela o iniciará. Então é um estágio de ignorância, onde ele não sabe nada, uma passagem dessa ignorância para um ponto onde ele vai conhecer todas as coisas. E aí o final, eu mencionei, essa viradazinha da primeira parte do poema para a segunda, ela diz isso. De tudo você precisa se instruir, tanto da verdade, o inabalável coração, como das opiniões dos mortais, em que não há confiança verdadeira. Esses são os dois aprendizados que a deusa vai dar para ele. E aí ela muda o discurso. A partir daí ele começa... o caminho dele, de iniciação, até ele adquirir todos esses conhecimentos que ela prometeu dar a ele, não é fácil. A jornada iniciática dele é uma jornada pedregosa, onde ele vai ter que se esmerar ao máximo para adquirir esse conhecimento que a divindade vai dar para ele. Não está dado, porque a divindade assumiu o papel de iniciá-lo. Ele tem que se comprometer com a iniciação. Ele tem que se responsabilizar pelas escolhas que ele vai fazer. Porque a própria divindade vai dizer isso para ele. Só existem dois únicos caminhos de investigação a seguir. Um deles, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode escolher esse caminho. Não, eu não vou dizer para você fazer, mas você pode. E existe esse aqui, que é um caminho mais retilíneo, que vai te levar ao ponto máximo de conhecimento que eu posso te dar. Mas a decisão cabe a você. Muito similar, eu gosto de dizer sempre isso, e isso era bem comum na poesia antiga, ao que acontece com o Odisseu, histórico da poesia Odisseia. Em um determinado momento de viagem dele, voltando para a cidade dele natal, que é Ítaca, ele está perdido no mar, e ninguém consegue dizer para ele para onde ele tem que ir. Resumindo muito grosseiramente a história. E é Circe, em um determinado ponto da história, que vai dizer para ele... Circe é uma feiticeira, historicamente.
ela diz para ele qual o caminho que ele tem que seguir e dá essa instrução. Vai chegar um ponto da sua viagem que é o seu coração que vai determinar qual caminho você tem que seguir. A divindade, enquanto ser supremo que tem todo o conhecimento, te deu a chave de tudo, mas é você o responsável por administrar essa chave. A divindade não está te garantindo completamente a inteireza da sua chegada, do seu retorno para casa. Percebe? Isso é importante, porque o Parmênides está dialogando com essa tradição quando ele coloca a deusa dele para fazer um movimento muito similar. Eu vou te mostrar tudo, mas olha, estou indicando para você que se você for por aqui, você vai se desviar. E o desvio é uma coisa muito interessante do poema. É a característica dos mortais. A deusa vai dizer isso para ele com todas as letras. Os mortais, os outros mortais, ou seja, os outros seres humanos, são esses que têm duas cabeças. Duas cabeças por quê? Porque pensam desordenadamente, têm um pensamento vagante, andam como se fossem hordas indecisas. Não têm uma capacidade intelectiva de discernir o ser e o não ser das coisas. Acham que o que é verdade é mentira, o que é mentira é verdade. E isso gera, uma amálgama que é o próprio mundo. Essa confusão entre ser e não ser, o tempo inteiro. E é disso que o Parmênides, enquanto iniciado dela, está tentando se distanciar. Ele olha para toda essa amálgama misturada e nota: eu quero me afastar disso se eu puder, se for possível. Mas se não for possível, se essa amálgama que é o próprio mundo for incontornável a mim, que você me faça ter o melhor dos aprendizados possíveis para lidar com isso. E aí a viagem continua. Ele está aprendendo, ele está adquirindo conhecimento, ele vai começar a perceber que a verdade ela não vai ser fácil de achar no mundo, ela não está dada no mundo, ela vai estar deslocada da realidade mundana. É uma alternativa que o Parmênides cria para solucionar o problema de por que o mundo não é, muito grosseiramente também, verdadeiro, e sim uma síntese muito equivocada das opiniões dos mortais. E aí a viagem transita para um ponto em que ele, já não sabendo nada, decide aprender com a deusa, se iniciando, ouvindo o que ela tem a dizer para ele a respeito da verdade, que é a segunda parte do poema. E aí chega a última parte da iniciação dele, que é onde ele vai aprender sobre como o mundo funciona. Eu falei, a deusa diz para ele: você vai lidar com um mundo que é uma amálgama completamente confundida, onde os mortais têm esse pensamento, vou chamar aqui de dissociado, equivocado porque não consegue fazer as asserções corretas a respeito das coisas. A gente nomeia X e na verdade é Y, nomeia Y de X e na verdade é o contrário. Enfim, a gente cria confusões na forma de nomearmos as coisas. E todo o percurso de iniciação que a deusa dá a esse neófito é para que ele possa superar isso. E a maneira de superar não é abandonar, não será em nenhum momento abandonar, mas sim, como eu disse, diante do fato de que a amálgama confundida do mundo é incontornável, eu preciso aprender a lidar com isso da melhor maneira. E é isso que ela faz na última parte. Agora eu vou te mostrar como o mundo veio a ser, como o mundo é. E aí ela diz isso que é a virada, de acordo com o mundo equivocado de minhas palavras. E a deusa tem essa capacidade de mudar o discurso. Quando ela quer falar a verdade, ela fala a verdade. E aí, quando ela precisa falar do mundo equivocado, confundido, etc., ela muda o discurso e começa a falar a opinião. E é isso que matiza a última parte do poema. E é isso que, para mim, foi o tema da minha dissertação de mestrado e voltou a ser objeto da minha tese de doutorado. Como que a incontornabilidade das opiniões, do equívoco que é gerado por elas, não pode ser deixado de lado para lidar com o mundo. É justamente a partir do momento que a gente aprende as opiniões, como elas são equivocadas, por que o erro que caracteriza os mortais é também incontornável, por que a gente precisa aprender todas essas coisas para melhor vivermos no mundo que está aí. Porque a verdade do poema, ela está
numa parte intermediária e muito restrita. E restrita não só textualmente, mas também separada, apartada do mundo. O Parmênides vai cingir esses dois domínios, um da verdade e o outro das opiniões. A verdade vai ficar num localzinho que eu gosto de chamar, seguindo meu orientador, Alexandre Costa, que é esse lugar mais lógico abstrato, e as opiniões são a própria carne do mundo, é o que o mundo é. E ela ensina para ele, nesse último estágio de iniciação, tudo que as opiniões criaram. E é muito bonito porque ela vai dizer o seguinte: todas as coisas vieram a ser de acordo com as opiniões. São as opiniões que nomeiam o mundo, e não a verdade. E é todo esse percurso que está inscrito numa tradição sobejamente iniciática, religiosa, religiosamente marcada, profundamente mística, mistérica, no melhor sentido do termo, ou seja, é aprendendo do segredo da divindade que eu, a partir disso, sei de todas as coisas. Então, tem uma tentativa de recuperação no poema de Parmênides dessa tradição poética que a filosofia tentou, de certo modo, separar quando criou essa cisão entre mito e logos, que o poema junta, ao invés de apartar. Acho que seria mais ou menos isso que eu tinha para conversar e queria chamar a atenção para como esse modelo iniciático, mesmo no início da filosofia, ainda existia e parecia fazer resistência ao modelo que a filosofia, desde a sua criação, desde a sua fundação, teria promovido para si mesmo. Então, acho que o voltar os olhos para trás, para esses ancestrais poéticos, para toda a tradição épica de Homero, Hesíodo, marca bastante o modo como o filósofo Parmênides lida com as divindades e com o divino. É um poema altamente, como eu disse, religioso, altamente iniciático, e infelizmente isso vai se perdendo, isso vai se diluindo ao longo da história da filosofia, mas vai tentar ser recuperado de outras formas por outros autores tardios. O próprio Empédocles, na história da filosofia, também um pré-socrático, ele não vai ter exatamente uma divindade que o instrui, mas ele recupera essa coisa das musas. As musas falam para ele, tem uma invocação a elas. Assim, acho que, resumindo muito por alto que eu teria para conversar, esse foi o tema da minha dissertação de mestrado, esse tem sido o tema ao qual tenho me debruçado no doutorado.